O que precisa ser restaurado dentro de alguém para que ele ou ela se sinta capaz e merecedor? Antes da profissionalização, é preciso curar feridas invisíveis, restaurar a autoestima e fortalecer a identidade. Para falar sobre este processo profundo e necessário, recebemos a psicóloga Natália Vieira. Então, Natália, muito obrigado por sua participação, seja bem-vinda e a gente vai conversar um pouquinho com você sobre esse processo de inclusão. Sim, bom dia, obrigada pelo convite. Como é bom, né, a gente poder falar sobre isso, porque é justamente nesse caminho de reconstrução que a gente vai fortalecendo os laços, que a gente vai criando novas oportunidades. Como que começa esse processo para a pessoa curar essas feridas, para poder se engajar, se profissionalizar? Eu acredito que a busca do autoconhecimento, né, as suas potencialidades e uma rede de apoio boa, né? Dentro da clínica e da linha que eu sigo, acredita-se muito que nós somos a formação e somos formados através do olhar do outro também. Então, a nossa construção de si se dá nas nossas relações. Então, quando nós não temos uma estrutura muito boa ou quando estamos numa situação, né, passamos por uma situação de vulnerabilidade, de cárcere e tudo mais, se perde muito a identidade. Né? São pessoas que estiveram ali por feridas, né? Acabou acontecendo alguma coisa no meio do caminho e com isso se perdeu. Então, o primeiro passo é buscar essa reconstrução de si, né? A partir de um novo eu, e aí é onde entra uma rede de apoio, como o projeto, né? Para ajudar a sustentar essa imagem com mais valor, né, vendo mesmo as próprias potencialidades. Porque na autoestima, às vezes, a gente acha que a gente não consegue, né? Quando mexe com a nossa autoestima, sim, a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir desempenhar aquela função, aquele trabalho. Então, a autoestima, ela é fundamental para poder desempenhar uma boa profissão, um bom trabalho. Sim, porque eu preciso ter a certeza daquilo que eu sou, e a autoestima, ela vai trabalhar exatamente isso. Né? Quando eu tenho uma autoestima bem equilibrada, bem balanceada, eu sei me posicionar, independente do movimento que eu vou escolher, eu sei onde eu estou. Né? Um exemplo, eu enquanto psicóloga. Se eu não sei quem eu sou enquanto psicóloga, eu não vou conseguir desenvolver com nenhum outro paciente. Né? Qualquer fragilidade do outro vai me tocar. Então, quando eu estabeleço aquilo, não, eu sei que eu sou boa em determinado assunto e esse é o meu potencial. Eu desenvolvo a minha autoestima, né, a minha estima nisso. E aí é onde entra a questão desse autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei aonde as minhas fraquezas, e aí eu sei que ali não dá para eu mexer, e sei o meu potencial, e aqui eu sei que eu vou me favorecer nisso, então dá para eu trabalhar nisso, eu escolho a minha profissão a partir disso. Tá, e fala pra gente um pouquinho, como que é o trabalho com as pessoas que já passaram por frustrações, né, traumas, né? Como que vocês lidam com isso para ajudar a pessoa a superar todas essas questões que ainda, às vezes por insegurança, por medo, né, acabam sendo travadas de continuar caminhando? É bem individual, né, e bem relativo isso, porque cada um passa por um processo diferente. Então, vai ser uma estratégia para cada tipo de pessoa. Mas a base principal, né, é essa construção de si. Né? Bom, passou por um trauma. E a gente sempre entender que eu não sou um momento. Né? Eu sou uma sequência. A minha história, ela não é um único dia, ela não acontece só naquela situação. Ela é toda a minha vida. E a partir daquele momento ainda tem uma vida toda pela frente. Então a gente vai trabalhando isso, a construção da história passada para aquilo que eu almejo no futuro. Então, definindo que eu não sou aquilo que eu passei, né? Mas eu sou muito mais aquilo que eu faço a partir daquilo. Como eu vou ressignificar, como que eu vou reestruturar e restaurar isso. Então a gente vai trabalhando esses fundamentos, né, da restauração em si.
Natália, quais inseguranças que normalmente as pessoas evidenciam num trabalho ou em um curso que vocês conseguem notar? Que tipo de insegurança? Como que a pessoa manifesta isso no dia a dia, no trabalho, quando ela começa a se engajar de fato no mercado de trabalho? Eu acho que é a questão da insuficiência, né? Eu acho que todo mundo, num sentido geral, assim, sempre se sente insuficiente para alguma coisa. E aí, quando bate, né, na competição do mercado de trabalho, porque quando a gente vai para o mercado existem outros profissionais, né? A gente está numa faculdade, está se formando mais 30, 40 pessoas ali com a gente. Se a gente está num curso, está se formando também mais pessoas com a gente. Então, vai todo mundo para o mercado. E aí sempre bate a insegurança de eu sou suficiente, eu sou bom o bastante, né? E aí quando perde uma vaga que está esperando muito, aí vem mais insegurança. Ah, não, o outro é melhor, o outro... Então, eu acho que, num geral, a dificuldade maior é reconhecer que, sim, nós seremos insuficientes, nós somos insuficientes, mas que existe algo e um momento certo também, né? As experiências vão nos fortalecendo mais. Então, eu acho que reconhecer que também existem um tempo certo, né, para se mover e não desperdiçar as oportunidades, né, que aparecem assim, mas saber que não é porque perdeu um momento, né, que vai perder todas, né? Tá tudo muito sobrecarregado, mas eu acho que um ponto assim que eu encontro muito, num sentido geral, é as pessoas não sabendo lidar com as próprias insuficiências. E ninguém é bom o tempo todo, né? Exatamente. Estamos o tempo todo aprendendo, crescendo, evoluindo, né? Sim. Isso é importante para a nossa vida humana. Você pode compartilhar conosco alguma história de superação que te marcou, que houve esse resgate, essa superação? Sim, eu tenho um caso, né, de um paciente que ele era muito tímido. Ele era muito bom no que ele fazia, sempre se destacou muito na escola, passou em faculdade boa, assim. Só que ele tinha muita dificuldade de desenvolver e aí ele não conseguia, né, a questão da habilidade dele, ele ia aceitando tudo muito no trabalho. Isso foi acabando sobrecarregando ele e ele fazendo coisas que ele não gostava de fazer. E aí a gente foi trabalhando ali essa questão do que ele queria se impor, né? E como ele ia se colocar nesse lugar sem agredir, sem se expressar mal. Porque o maior medo também, quando a gente já está dentro de um trabalho, é como que eu vou me expressar para não perder isso que eu tenho, né? E aí a gente, em clínica, né, conseguiu desenvolver isso à medida que ele foi trabalhando isso até na própria família, se impondo um pouquinho mais ali dentro da casa, expressando as suas emoções, seus sentimentos, até porque ele não conhecia muito das emoções dele mesmo. Então, isso é uma dificuldade. Quando a gente não reconhece as nossas emoções, fica difícil da gente expressar para o mundo o que a gente está sentindo, né? A gente mistura muito, às vezes a gente está frustrado e pensa que está com raiva, ou às vezes a gente está com raiva e não, a gente está frustrado e mistura tudo. Então ele foi identificando ali as emoções dele e a partir dessa identificação ele conseguiu se posicionar na empresa. Hoje ele está no cargo maior assim da empresa, conseguiu subir, consegue desenvolver tudo. Então, para mim, ver esse desenvolvimento dele, esse crescimento dele, exatamente porque melhorou essa autoestima, melhorou o próprio conhecimento das emoções. A gente chegou a falar em um momento em sessão, ele falou assim, nossa, eu jamais expressaria, né, dessa forma, assim, que eu não gostei de algo. Eu falei, pois é, hoje você consegue pontuar sem ter esse medo. Por quê? Porque sabe a posição, sabe da sua capacidade, sabe reconhecer a sua utilidade ali. E saber se impor não é se indispor, né? Saber onde é o seu local. Natália, a gente está quase encerrando, mas eu queria que você me falasse sobre o ambiente familiar, tanto social quanto familiar. Como que isso pode colaborar ou atrapalhar também nesse processo de evolução, de autoconhecimento, de valorização das potências, de frustrações? Como que a família interfere nisso? Bom, eu acho que a família, ela sempre vai ser uma base, né? Então, às vezes a pessoa, principalmente ali na adolescência, né, ensino médio, que está saindo da escola, fica meio perdido.
E a gente precisa, enquanto família, reconhecer o que aquela pessoa tem de bom, né? Porque como a gente convive muito, e a convivência a gente vê muitos os defeitos, né? É muito fácil a gente ver os defeitos, se irritar ali, mas lembrar qual é o potencial daquela pessoa. Ela é boa em matemática, então elogiar, desenvolver, capacitar a pessoa dentro daquilo que ela é boa e não só diminuir, né? Um exemplo assim, a pessoa às vezes já está no mercado de trabalho, está num trabalho que não gosta, que não se encaixa e às vezes precisa daquilo. E aí, de vez da pessoa minar mais, né, a situação, tentar resgatar a criatividade dela, qual é a sua capacidade? Vamos tentar então mudar, vamos tentar reinventar. Então o suporte da família, no apoio, eu acho que ele vai ser essencial na valorização daquilo que a pessoa tem como capacidade, né, de reconhecer aquilo que a pessoa é boa e fortalecer isso nela. É bom, né? A gente conhecer um pouco da gente mesmo, né, padre? Exatamente, né? Enfatizar e destacar o que a pessoa tem de bom, né? Sim. Eu acho que eu preciso depois ter uma conversa contigo. Combinado. Não pela autoestima, mas para perder um pouquinho da timidez. Pois é, então vamos trabalhar isso. A gente Exatamente. quer te agradecer muito Eu a que disponibilidade, agradeço. estar aqui conosco hoje, falando um pouco sobre esse caminho que a gente tem que traçar durante a vida toda, né? A gente está falando sim. sobre o mercado de trabalho, mas é para a vida toda que a gente vai aprendendo a dar esse espaço, né? Então, muito obrigada, Eu que viu? agradeço